Começando mais uma aula e hoje a gente vai fazer algumas alterações nesse arquivo que a gente já fez na nossa aula anterior. A gente vai estar produzindo algumas sacolinhas personalizadas temáticas, tá? E eu vou estar fazendo algumas alterações aqui na nossa sacolinha, como o tamanho e também fazendo outra personalização, tá? A gente vai estar fazendo a personalização temática igual o chaveirinho, né, que eu mostrei para vocês na última aula do Stitch, que é uma opção bem bacana para vocês estarem fazendo para festas de aniversários, né? Isso é bem legal. Ó, eu vou vir aqui e vou alterar a minha sacolinha e vou colocar uma bordinha aqui nessa parte de cima. O que que vai ser essa bordinha? Ela vai ser o acabamento da alça da minha sacola. Vou colocar ela na medida de 1 centímetro, tá? Isso aqui é pra gente fazer o acabamento da alça da sacola. Então, quando eu quero um acabamento melhor na sacola, eu tenho que colocar aqui. Eu vou estar colocando só na parte da frente e na parte de trás, não vou estar colocando nas laterais, tá? Se fosse uma sacola maior, eu colocaria nas laterais também pra ficar um acabamento mais bonito. Agora, eu vou vir aqui pra remover as linhas, né? Vou ver aqui se tá desagrupado. As linhas que estão para baixo, tá tudo desagrupado, então eu venho aqui, seleciono e vou fundir as peças. Ó, agora eu vou enviar para trás e vai aparecer as linhas novamente. E eu vou criar a linha pontilhada aqui, porque a gente vai vincar essa linha aqui também, tá? Então, eu vou fazer uma nessa parte aqui, venho aqui, duplico e faço outra na parte de trás também. Deixei elas pontilhadas e aí, agora eu vou selecionar tudo, tá? Vou agrupar minha sacolinha toda. Lembrando que toda vez que você fizer, por exemplo, uma nova linha, você precisa alterar a cor e também as medidas aqui, tá? Então, eu coloco 0,25 novamente, eu zero e coloco 0,25 novamente para que essa linha aqui também tenha cor, tá? Saia na impressão, senão ela não vai sair na impressão, ok? Vou girar minha sacolinha aqui e aí eu vou começar a mover ela aqui para me aumentar a sacola. Toda vez que vocês forem aumentar algum arquivo, vocês têm que aumentar nesse quadradinho do canto, tá? Nunca nas laterais, tá bom? Vou vir aqui, vou usar um arquivo que eu já peguei lá no Pinterest, do Stitch, tá? E vou estar colocando ele aqui dentro do meu programa para personalizar a nossa sacolinha. Virei ele aqui, vou colocar minha sacolinha sem fundo e vou colocar o Stitch para trás, tá? Para posicionar ele aqui na minha sacolinha. E vou estar colocando o Stitch tanto na parte da frente como na parte de trás, tá? Essa personalização aqui, gente, ela é individual, você pode personalizar da forma que vocês quiserem, tá? Com a logo ou com outros personagens. Estou fazendo essa personalização aqui porque eu já tenho um chaveiro do Stitch, né? Então, pra ficar tudo igualzinho, tá? Vou também colocar uma corzinha na lateral também. Pra fazer isso, eu preciso criar um quadradinho separado aqui, né? Porque como o meu arquivo ele está agrupado, se eu colocar um fundo, vai ficar na sacola inteira. Então, eu crio um novo quadradinho aqui e coloco uma cor. Essa lupinha aqui de conta-gotas, você consegue pegar as cores, ó, do Stitch aqui. E qualquer outro item que tenha também na sua imagem. Então, você consegue pegar a cor. Vou deixar esse roxinho aqui. E aí, a gente vai usar essa cor para as laterais, que eu acho que vai ficar legal. E aí, eu envio as laterais para trás, tá? Para ficar aparente as linhas, tá bom? E aí, eu envio também o meu Stitch, como vocês podem ver, tá aparecendo as linhas do meu Stitch, né? Nesse caso, eu posso abaixar o meu Stitch para ele ficar só dentro da sacola, ou eu envio ele para trás, tá? Que também dá certo. Então, eu envio todos os itens para trás, para aparecer as linhas de recorte e de vinco, tá bom? Para não ficarem na frente das linhas, porque as linhas que tem que ficar na frente, ok? Aí, ó, vocês conseguem ver que as linhas estão na frente.
E aí, eu posiciono aqui certinho pra ficar certo, tá? Certinho com as linhas do arquivo, senão fica errado, tá? O stitch ainda está na frente da linha. Então, eu venho aqui, posiciono. É sempre importante fazer esse detalhe aqui de enviar tudo pra trás, pra gente conseguir ver direitinho o posicionamento das linhas, tá, gente? E aí, pronto, ó, a minha sacolinha, ela já tá pronta. Agora, eu vou fazer uma tagzinha pro chaveiro, tá? Pro chaveiro não ficar solto dentro da sacolinha, a gente vai criar uma tag. Essa tag, ela precisa ser menor que a minha sacolinha, tá? Então, eu venho aqui, vou pegar a minha tag e vou personalizar ela aqui agora, tá? E aí, fazendo a personalização também, né, com o tema do Stitch, venho aqui, vou arrastar o meu Stitch pra cá, vou colocar ele virado de forma correta aqui. Então, eu posiciono aqui até encontrar a forma que ele fique certinho. E aí, pronto. Já personalizei, vou modificar um pouquinho pra ficar mais bonitinho, né, o meu Stitch aqui, a minha tagzinha. Vou criar vou fazer um deslocar pra fazer um fundinho de outra cor, né, com a cor das laterais da sacolinha, eu acho que vai ficar bacana. E colocar a linhazinha aqui, ó, na cor escura. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei sumindo com o Stitch. Colocar o azul escuro, e aí eu vou aumentar aqui, ó, pras minhas ficar uma linhazinha que eu acho que vai ficar bacana. Só pra dar uma personalizaçãozinha bacana mesmo, tá? E pronto, vou duplicar, porque aqui cabem duas tags, né, de chaveiro. E aí, nesse caso, ó, você pode tanto fazer uma tag de agradecimento, nesse caso, né, como cabe uma sacolinha e duas tags, você pode fazer uma tag de chaveiro e uma tag de agradecimento personalizada com o Stitch ou com a sua logo e com as suas informações, né? Então, isso aqui te dá várias possibilidades, né, gente? Então, eu vou agrupar tudo. E aí, para me modificar, eu quero uma sacolinha maior que essa. Eu posso agrupar, tá? Eu agrupo toda a sacolinha. E aí, na hora de modificar, eu não posso modificar, ó, nas laterais, porque eu acabo modificando o tamanho da sacolinha, tá vendo, ó? Se eu mexer, eu acabo mexendo no tamanho dos arquivos. O meu fundo não vai ser o tamanho da lateral mais, assim também eu modifico. Então, toda vez que vocês forem modificar qualquer tipo de arquivo, vocês precisam modificar ele, mexendo somente esses do canto aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, do canto. Aí, eu arrasto ele e posso modificar no tamanho que eu quiser, tá vendo, ó? Eu consigo modificar no tamanho que eu quiser a minha sacolinha. Se eu quiser colocar ela maior, se eu quiser colocar ela menor, não vai modificar nas medidas, tá? Então, quando eu montar ela, ela vai ter as medidas corretas, todas do mesmo tamanho, tá? Para mim poder montar. Então, eu consigo sim modificar. Aquele arquivo que a gente fez de uma sacolinha mini, a gente consegue alterar e colocar o tamanho que a gente quiser. Nessa aqui, ó, que é o maior que eu consigo esticar aqui, ela fica 10 por 13, né? Então, aquela lá já era bem pequenininha e eu consigo transformar ela no arquivo 10 por 13, no tamanho 10 por 13. Então, isso é bem bacana. Se eu quiser ela maior, aí sim eu preciso modificar, fazer um novo arquivo, né? Porque eu não consigo modificar dessa forma, tá? Só aumentando, porque aí eu precisaria fazer as partes de colagem aqui pra juntar uma parte na outra. Então, para isso, se fosse fazer uma maior que isso, eu precisaria fazer um novo arquivo. Mas eu consigo sim, nesse mesmo arquivo, né, alterar o tamanhozinho dela aqui e fazer vários tamanhos diferentes, ok? Aí, agora eu vou agrupar essa parte aqui, e aí, vou estar salvando, imprimindo essa parte aqui pra gente poder fazer a nossa sacolinha, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer o passo a passo dessa sacolinha e de todos os arquivos que a gente vai fazer ainda nessa aula, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma caixinha de chaveiro do zero também, pra vocês estarem produzindo. E aí, vai ficar um arquivo do kit, do Stitch, né? Um kit do Stitch bem legal com a sacolinha e a caixa chaveiro, tá? Aqui
também vou estar disponibilizando para vocês esses arquivos, tá, gente? Eles personalizados, tá? Vou personalizar aqui o arquivo. Eu vou estar modificando, né, tirando o meu nome, mas eu vou deixar ele com esse cactuzinho que eu achei que ficou muito bonitinho, que ficou bem legal. Então, vocês vão estar podendo personalizar também a sacolinha de vocês, tá? Então, eu vou estar salvando esses arquivos aqui dessa forma, ó. Vocês vão estar podendo escolher tanto o personalizado como o em branco, tá? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês esse arquivo aqui, tá? Do tamanho que a gente fez, né, a sacolinha primeiro, ela pequenininha, tá? Mas vocês conseguem alterar, então eu vou estar disponibilizando tanto o arquivo em estúdio quanto o arquivo em PDF, tá bom? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês os dois arquivos. E também eu vou estar fazendo um passo a passo com vocês dos arquivos onde você consegue editar pelo celular, lá pelo Canva, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês conseguem editar esse arquivo aqui em branco lá no Canva pelo celular. Vou estar fazendo as tagzinhas aqui também, ó, com o mesmo fundo padrão, né, das sacolinhas que a gente fez, para caso vocês queiram usar as tagzinhas também dentro da sacola, vocês conseguirem fazer e usar as tags. Ó, vou colocar aqui, personalizar a minha tag com o cactuzinho também. Faço a duplicagem e agora eu vou selecionar e vou duplicar aqui. Antes disso, eu vou colocar a espessura aqui na minha linha, né? Senão não vai aparecer as linhas pra mim cortar. E vou duplicar. Ó, não cabe 4, né? Posso até tentar diminuir aqui um pouco, vou ver aqui na sacolinha, mas eu acho que vai caber somente 3. Esse arquivo aqui, gente, eu vou estar disponibilizando ele para vocês dessa forma, tá? Já com as tags e as sacolinhas, para caso vocês já queiram fazer aí no ateliê de vocês, tá? Esse arquivo aqui é bem bacana, porque ele tem a opção de você conseguir fazer as 2 sacolinhas, né? Então, isso é bem bacana, essa opção aqui facilita muito por causa disso, né? Então, aqui já está pronto e pronto, gente. Vou estar salvando esse arquivo aqui e vou estar disponibilizando ele para vocês, tá? Agora, eu vou estar fazendo eles com o fundo branco, tá? Todos com o fundo branco, pra gente fazer a personalização lá no Canva, tá? Então, eu vou estar removendo aqui todos os fundos, os cactuzinhos e colocando todos no branco, tá? Vou estar salvando em PDF esse arquivo, tá? Para salvar em PDF, eu uso esse programa aqui, tá? Aqui já vem no computador da Microsoft PDF. Caso o seu computador não apareça essa opção, aí você precisa baixar o PDF Creator, que você consegue fazer o salvamento dos arquivos do estúdio em PDF, tá? Então, já venho nessa parte aqui e aí eu vou colocar para imprimir, tá? E aí vai ficar salvo, ok? E agora, a gente vai lá no Canva, tá? A gente vai entrar aqui no Canva pra gente achar o nosso PDF aqui no Canva, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra abrir o PDF aqui no Canva. É bem simples, tá? Eu vou abrir aqui um documento, então eu venho aqui, pra abrir no celular, você você baixa o arquivo em PDF e você vai aqui, vai nas opções e vai estar lá, abrir arquivo, aí você coloca abrir arquivo direto no Canva, ok? Pelo computador, é bem simples também, vocês vêm aqui em documentos, abre um documento aqui em branco, e aí eu vou diminuir aqui, ó, a minha base e vou trazer o meu PDF para dentro do Canva, tá? Automaticamente. Vou trazer o meu PDF pro Canva. Ó, eu pego, vou excluir esse C aqui, vou arrastar o meu PDF para dentro do Canva. E aí, ele vai começar a baixar o arquivo, tá?
Depois que ele baixou o arquivo, eu vou sair desse documento em branco, aqui, ó, e vou lá nos meus projetos, tá? Ele vai estar lá como um novo design, tá? Então, eu vou lá nos meus projetos, ó, e aí ele já vai estar salvo aqui. Tem que ser em documento, porque ele vai sair já no formato A4 do jeito que a gente fez, tá, gente? Então, vai ter as medidas tudo certinho do jeito que a gente fez. Ó, o meu arquivo está aqui, das sacolinhas PP. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz as tags, diminui um pouco as tags, colocou 4 tags de cada lado. Então, vocês conseguem fazer, né, 4 tags. Para colocar os chaveiros, ou então cartão de agradecimento, o que vocês preferirem. Aqui, eu consigo fazer a personalização, mas é uma personalização mais complicada do que no estúdio, né? No estúdio é bem mais fácil de você personalizar, mas aqui eu consigo também. Vou mostrar para vocês como que eu faço para colocar fundo aqui nas embalagens quando é no Canva e o arquivo é em PDF, tá? Ó, eu venho aqui, vou colocar o fundinho aqui, ó. E aí, esse aqui vai ser o meu fundo, por exemplo, né? Eu posso colocar um fundo personalizado, igual lá no Canva, porque aqui eu consigo baixar o que eu quiser, né? Então, eu coloco o fundo que eu quiser, mas aí eu preciso fazer ele assim, em camadinhas, tá? Porque tem as linhas de corte, tá? E de vinco. Então, se eu não souber onde que é as linhas de corte e de vinco, eu não vou conseguir saber na onde tá pra me vincar, né? Aí aqui, ó, eu vou pegar um desenho aqui, vou subir lá pra cima e vou tá pegando um elemento aqui. E aí, vocês podem tanto pegar elementos aqui do Canva ou elementos de outros, lá do Pinterest mesmo, que sejam em PNG, por exemplo, sem fundo, né? Aqui do Canva é bom porque já tem todos sem fundo. Vou tá pegando outra opção aqui, porque essas opções aqui, elas são pagas. Ó, vou pegar esse girassol aqui, só pra gente fazer um exemplo de personalização aqui, tá? E aí, eu venho aqui, ó, e já consigo fazer uma personalização na minha sacolinha. Vou mudar a cor, vou colocar um amarelinho, né, pra combinar com o girassol. E aí, ó, eu posso aqui acrescentar a minha logo, acrescentar informações como WhatsApp, Instagram. Para quando a logo não tem fundo e você não tem ela em PNG, você vem aqui e adiciona essa bolinha. Essas bolinhas que tem essa imagem são que você pode colocar fotos dentro dela, tá? Então, isso aqui é bem bacana, porque você já coloca no círculo certinho. Vou procurar a minha logo aqui. E aí, é só você pegar a sua logo e arrastar pra dentro da bolinha, tá? Como a minha, ela já tá sem fundo, eu não preciso da bolinha, né? Eu simplesmente venho aqui, coloco a minha logo aqui, e pronto. Aí, aqui eu posso colocar as minhas informações, como WhatsApp, Instagram, né? Então, essa personalização aqui dentro do Canva tem como você fazer sim, mas com esses ajustes, né? Que você precisa fazer uma coisa mais demorada, porque lá no estúdio, como é bem mais fácil, é mais simples, né? De você fazer. A não ser que o arquivo ele esteja em PNG, tá? Que é sem fundo. Aí é super simples. Aí você vai salvar esse arquivo em PDF como imagem, vai em algum programa de tirar o fundo e aí vai mostrar somente as linhas, tá? E aí você entra no Canva e aí você consegue colocar o fundo que você quiser, ok? Mas aqui no Canva você consegue fazer essas personalizações também aqui nessa opção, ó. Você coloca em editar fotos, só que é só na opção paga. Você vem aqui para tirar o fundo e aí você fica somente com as linhas, também vai dar certo, tá? Mas você também consegue fazer a personalização dessa forma aqui, que é mais simples, né? Você não precisa transformar o PDF em imagem, você não precisa fazer mais nada. E você consegue fazer algumas personalizações aqui também, ó. Vou colocar a lateral aqui, ó, de outra cor, tá? Vou escolher um amarelinho aqui, ó, mais clarinho. E aí, a gente já consegue dar uma cara nova para nossa sacolinha, né?
o fundo e a abinha que cola, não precisa personalizar, tá, gente? Somente essas partes aqui que vão ficar visíveis. E olha, já criei uma sacolinha aqui. Aqui não precisa aparecer a linha, porque como eu fiz essa divisão aqui, né, eu já sei aonde que eu preciso vincar. Só prestar bastante atenção e deixar de certinho nas linhas. E pronto, gente, olha aqui, já montei, já personalizei uma sacolinha aqui dentro. Então, isso é super prático e fácil de se fazer, tá bom? Ó, tô com o meu arquivo aqui, né? E agora, a gente vai fazer uma caixinha para chaveiro do zero. Como a gente fez a caixinha a nossa sacolinha do zero, eu vou ensinar para vocês agora a fazer uma caixinha do zero também. A gente vai estar fazendo uma caixinha para chaveiro, tá? Quadradinha, de uma forma muito simples e fácil, que eu acho que é para fazer caixas, e você pode usar esse mesmo formato de fazer essa caixa para todas as outras caixas que vocês forem fazer. Retangular, que seja mais quadrada, maior, então você consegue usar esses passos a passos aqui, tá? A gente vai estar fazendo uma caixa de 6 centímetros, tá? Para um chaveiro pequeno de 5 centímetros. Por exemplo, um chaveiro do Stitch, né? Que ele é redondinho e pequenininho. Então, a gente vai estar fazendo essa caixinha pro chaveiro do Stitch, que é o meu chaveiro redondinho, ele tem 4 centímetros. Então, a gente vai estar fazendo uma caixinha para ele, tá? Vou estar mostrando para vocês do zero. Então, o primeiro passo aqui é a gente fazer o tamanho correto. Eu vou estar aqui adicionando aqui, colocando a minha caixa, o fundo da minha caixa, que a gente vai fazer primeiro, que é 6 centímetros, tá? De todos os lados. Então, eu vou fazer uma caixa quadrada, ok? Depois de estar fazendo o fundo da minha caixa, eu tenho que criar os lados, né? Que são as laterais da minha caixa. Essas laterais é que vão transformar essa caixa, esse quadrado em uma caixa, né? Então, eu venho aqui na abinha de replicar, né? E vou duplicar para os lados, ó. Vou duplicar para um lado, para o outro, para baixo e para cima, criando quatro lados, né? Só que aqui eu poderia criar uma caixa de 6 centímetros de todos os lados, mas não vai ser o caso, porque como eu vou criar uma caixinha para chaveiro comum, eu vou criar ela de 3 centímetros. Então, aqui é as abas da minha lateral, que é o tamanho da espessura que eu quero na minha caixinha. Se eu quiser de 6 centímetros, por exemplo, 6 centímetros é se o seu chaveiro for com pompom. Aí, você pode criar com 6 centímetros. Como não é o caso do nosso chaveiro, eu vou criar com 3 centímetros de largura, tá bom? Então, assim, depois de fazer as laterais, a gente vai criar as abinhas para colar essa parte uma na outra, tá? Então, eu venho aqui nessa partezinha aqui, né, da lateral, e aí eu vou escolher em qual abinha vocês podem colocar em qualquer abinha, tá? As lateraisinhas para fazer a colagem, mas vocês precisam da lateralzinha para colar uma parte na outra para fazer e se tornar caixa, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou duplicar para cima e para baixo nas duas partes e vou transformar essas partes na colagem, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar em 1 centímetro todas elas. Venho e coloco em 1 centímetro e também vou modificar a pontinha delas. Como essa abinha é para fazer a colagem, ela tem que ter a abinha curvada. Vou vir aqui em configurações de página, vou ajustar, vou tirar o ajuste de página e vou mostrar grade para mim ajudar a colocar certinho aqui, ó. E prontinho, ó. Venho, direciono aqui tudo certinho, com o tamanho correto, né? Pra ficar todos os lados iguais. E pronto, gente, esse aqui é o passo a passo para se criar a caixa, tá? Então, a gente fazendo esse processo aqui, ó, a gente já finalizou a nossa caixa. E pronto, já temos uma caixa. Se você não for usar plotter de recorte, você pode simplesmente fazer esse processo e imprimir a sua caixa, porque você sabe aonde que vai vincar, você sabe aonde que vai cortar.
Mas se você tiver a plotter de recorte, você precisa fazer os pontilhados, né? Ou se você for vender arquivos, você precisa já vender com os pontilhados. Então, eu vou vir aqui, vou arrumar, né, certinho aqui, ó. Estou posicionando ela aqui para mim poder fundir e transformar em um arquivo só, ó, tá vendo? Agora deu certo, eu vou agrupar e vou fazer as minhas linhas pontilhadas, tá? Venho aqui, pego a linha, coloco em pontilhado e vou fazer o pontilhadinho das minhas linhas aqui. Vou tirar o ajuste de grade e vou posicionar a minha linha sendo sempre retinho, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra vocês na hora de... Pra não ficar torto, não danificar no modelo da caixa. Então, precisa ser a linha retinha. Vocês podem encontrar algumas dificuldades, gente. Aí, volta o vídeo, vê, refaça. E vocês só aprendem fazendo, tá? Então, pra vocês precisam criar uma caixinha do zero pra vocês aprenderem a fazer de forma correta. E aí, pronto, ó. Fundi tudo e criei as linhas de vinco. E pronto, a nossa caixa, na parte de baixo da caixa, está pronta. Agora, a gente vai fazer a base da caixa. Para fazer a base da caixa, ela precisa ser menor que o fundo da minha caixa, que foi o primeiro quadrado que a gente criou, tá? Então, esse fundo aqui, ele precisa ser menor que a minha caixa, ok? Então, eu vou fazer um quadrado aqui de 6 centímetros, igual o meu fundo, e vou abaixar 3 milímetros, tá? Então, eu vou colocar, se eu fiz de 6 centímetros, vou colocar 5,70. E aí, vocês vêm, pegam a caixa e coloca, posiciona lá na caixa, né? Pra vocês verem qual é o tamanho, se tá certo, se deu certo. Ela precisa ficar só um pouquinho menor, não justamente tão menor, tá? Senão a base vai ficar solta na caixa. Eu vou colocar só 20 milímetros, tá? Então, eu vou usar tanto 20 milímetros pra tampa, como 20 milímetros pra caixa, ou pra base. No lugar da base, eu preciso que essa base seja menor que a minha caixa, tá? Então, se eu estou abaixando 2 milímetros, vai ficar, se ela é 6, vai ficar 5,90 por 5... Não, 5,80 por 5,80, tá? 5,8 centímetros vai ser a minha base, tá? E a minha tampa já é diferente. A minha tampa, ela vai ser 2 milímetros maior, tá? Porque eu vou precisar encaixar. Eu vou precisar encaixar a minha tampa na minha base, então ela vai precisar ser maior. Vou fazer as laterais da minha base. As laterais da base, você não precisa colar, tá? Então, você faz da mesma forma da caixa, mas sem ter as abinhas para fazer a colagem. A base é o mesmo processo, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá? E aí, eu venho aqui para criar a abinha aqui, ó. Vocês podem usar a ferramenta de linha aqui que faz o círculo, tá? Que eu mostrei para vocês lá no comecinho do Silhouette Studio, na primeira aulinha de Silhouette Studio, tá? E aí, eu venho, faço o meu fundir, né? Que eu vou juntar as partes aqui e para fazer o pontilhado da mesma forma que eu fiz na nossa caixa do chaveiro, tá? E aí, pronto, a minha base está pronta. Agora, a gente vai fazer a tampa da caixa, tá? Depois da base da caixa pronta, a gente vai fazer a tampa. A tampa, para ficar bem certinho, gente, porque aqui, ó, tá um pouquinho diferente de 6 centímetros, deu uma alteração. Então, eu venho, posiciono o quadradinho pra tampa ficar certinha, tá? Posiciono o quadrado no fundo aqui, ó, nas linhas, linha com linha, certinho, tá? E aí, eu vou aumentar aqui no tamanho que tá dando aqui, ó, tá dando 6,0,4 e 5,96. Então, eu vou estar aumentando 2 milímetros, tá? De cada uma, quer dizer, 20, né, no caso. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, 6,2 e vou estar colocando 6,1.
Depois desse processo, a gente já tem a tampa pronta, né? Depois de fazer as medidas 20 milímetros maior que a caixa, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? E aí, a gente vai fazer a personalização agora dessa caixa, pra gente poder imprimir e montar pra vocês verem, tá? A tampa, gente, é o mesmo processo da caixa, tá? Somente você precisa fazer ela sempre 20 milímetros, por exemplo, maior. Mas aí você mede lá, igual a gente fez com a base, tá bom? E aí pronto, ó, a personalização da nossa caixa já está pronta, né? Como eu tô fazendo um kit do Stitch, vou fazer tudo padronizado. Então, eu coloquei as cores que eu usei na sacolinha. E pronto, gente. Aqui, ó, se eu quiser mover esse arquivo ou deixar essa caixinha maior, né? Eu consigo fazer isso, tá? Colocando os meus arquivos aqui, ó, posiciono eles, tá? Onde eu quero. E aí, eu venho, agrupo todo o meu kit, todas as partes, tá? Venho em agrupar e aí eu aumento, tá? Para que tanto a tampa, a caixa, elas aumentem junto para ficarem do mesmo tamanho e dar certinho na hora do encaixe, ok? Então, para aumentar, você pode fazer esse processo aqui, se você achar que a caixinha tá muito pequena, ok? Então, depois desse processo, a gente vai imprimir. Vocês podem observar que a caixinha coube só em uma folha. Vou colocar um cartãozinho de agradecimento aqui. Esse cartãozinho de agradecimento eu busquei lá no Pinterest, tá? Tem várias opções lá gratuitas para vocês estarem adquirindo. E aí, eu vou colocar para imprimir e a gente vai montar essa caixinha, tá? Vou fazer uma sacolinha aqui maior, aquela mesma sacolinha que a gente fez, né? Só que ela maiorzinha, pra gente poder colocar essa caixinha dentro, tá? Então, a gente fez uma sacolinha M, né? Que é a que vai com as tags pro chaveiro. E a gente vai estar fazendo essa, que vai ser a sacolinha G, no caso, né? Dessas 3 sacolinhas, que a gente fez a primeira PP. A das tags vai ser a M. E essa vai ser a G, que vai ser pra gente colocar a caixinha que a gente fez. Vou estar fazendo a personalização dela da mesma forma da outra. Vou estar criando os quadrados aqui na lateral pra gente estar fazendo uma lateral com uma cor diferente. E aí, venho aqui, coloco a cor, né, desejada. Vou colocar a mesma cor que a gente usou na outra sacolinha, que foi a da sacolinha M, né, que a gente utilizou. Então, vou estar usando essa mesma cor. E também vou estar imprimindo essa sacolinha aqui, vou imprimir ela pra gente poder fazer ela também. E também vocês conseguem alterar, ó. É o mesmo arquivo das sacolinhas que a gente fez nas aulas anteriores, só que eu aumentei o tamanho dela, né? Então, na aulinha de hoje é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer o passo a passo da montagem dessas embalagens, ok? E até a próxima aula.